Vamos lá então? Vamos ter um tempo de ministração da palavra de Deus. Antes de nós nos aprofundarmos nas Escrituras, eu quero orar pelo dízimo, pela oferta que você tem, através da sua fidelidade, honrado o seu Deus. Amém? Continuamos da mesma forma. Você pode acionar a mim, o Dene, passar, deixar na igreja, ou entrar em contato com o Dene diretamente enquanto tesoureiro, para passar o seu dízimo, a sua oferta. Os alimentos do projeto Doar, você pode já, quando for passar esse dízimo, já pode passar a sua doação, né? Nós queremos continuar com o projeto caminhando aí e suprindo a necessidade daqueles que possam necessitar, tá bom? Vamos juntos entender, compreender, vamos orar. Pai, nós queremos apresentar diante do Senhor todo dízimo e oferta alçados neste lugar. Pai, nós queremos declarar que nós somos dependentes do Senhor e da tua infinita misericórdia. Pai, provém sobre o teu povo, no nome de Jesus. Nós consagramos dízimos e ofertas alçados no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós vamos nos aprofundar um pouquinho na palavra. Hoje é noite de ceia, hoje é noite de nos assentarmos à mesa do Altíssimo, a mesa da aliança do Senhor Jesus. Eu quero te motivar, querido, se você estiver passando algum aperto, a questão de alimento, de alguma área que você possa estar sofrendo, entre em contato conosco. Nós temos alguns alimentos do Projeto Doar e priorizamos, né, em conversa com alguns irmãos aí que participam do projeto, nós entendemos que é um tempo de priorizar os irmãos da igreja com as cestas, né? Caso tenha alguém aí precisando, não quer dizer que nós não vamos ajudar quem não faz parte da igreja, mas nós estamos atentos àqueles que estão passando também algum momento de aperto, de dificuldade na área financeira. Então, se você está precisando de uma cesta, de uma ajuda ou qualquer outra coisa, entre em contato comigo, entre em contato com o Flávio, né, para que nós possamos abençoar uns aos outros, no nome de Jesus, tá bom? Vamos lá então entender a palavra do Senhor. Nós teremos posterior à palavra esse momento de ceia. Sei que você já montou a sua mesa aí, já está pronto, né? Tire a sua foto, compartilhe aqui no grupo de WhatsApp para que a gente possa ter aquela interação que tivemos no último culto de ceia, tá bom? Vamos lá? Vamos entender um pouquinho sobre o que Deus quer ministrar no meu e o seu coração nesse dia de ceia. Amém? Vamos juntos. Já vou pedir para você abrir o seu livro aí, a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo de número 4. Deixa aí aberto enquanto nós introduzimos um tempo de compreensão daquilo que Deus quer falar conosco. Mais precisamente, querido, nessa noite eu quero nos tirar desse ambiente de pandemia, né, nesse ambiente de instabilidade e de desafio aí que nós estamos vivendo já há quase 2 meses enquanto nação brasileira, enquanto a nível mundial, né? Eu quero ministrar o seu coração com uma palavra de esperança que traga ânimo para a sua fé, que traga acrescente a sua fé, te traga esperança, ânimo e um olhar vindouro daquilo que está por vir diante da bondade de Deus, porque Deus sempre é esperança, mesmo nos dias difíceis. Amém? Você vai ver Jesus sendo crucificado, e havia ali descrito 2 homens também sendo condenados, sendo crucificados, e um dos homens reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador e pede para ele o seguinte desejo: deixe-me estar contigo no paraíso. E o Senhor Jesus, com toda a sua esperança, misericórdia e bondade, retorna para aquele homem dizendo: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Querido, eu creio que mesmo diante das inúmeras circunstâncias, Deus sempre tem uma palavra de esperança para nós. Amém? E quando nós olhamos para a esperança que se encontra em Deus, nós encontramos graça. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre os atributos da graça de Jesus, dos atributos da graça do reino de Deus. Eu gosto de pensar que a graça é um pacote. Nós tentamos definir
de forma sucinta, né, que a graça é o favor que nós não merecemos, e de fato é. Mas quando eu vou descrever o que de fato é a graça para alguém, eu creio que tem muitos atributos. É um pacote, é algo que vem com muito ao se derramar, do que se derramar sobre nós. É a graça de Deus e o favor de Deus. Hebreus capítulo de número 4, como nós já mencionamos, abre aí comigo, se você ainda não abriu. Hebreus capítulo de número 4, versículos a partir do 14 nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Olha o que diz o texto: nos cheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas nós bem entendemos que a graça é o favor que nós não merecemos, mas dentro do favor que não merecemos, nós conseguimos construir atributos. O que é um atributo? É algo peculiar a algo. Algo peculiar a algo fica até engraçado, né? Mas é algo nato, é algo atribuído, é algo que vem de forma natural. Então, da graça de Deus flui vários atributos naturais a ela, oriundos dela, parte-se dela para alcançar as nossas vidas, vários benefícios e bênçãos vinda do nosso Deus. E eu quero falar um pouquinho desses atributos. Aqui, a graça de Deus está sendo mencionada como a possibilidade que nós temos de nos achegar ao trono de Deus com confiança e encontrar nessa graça socorro para o momento oportuno. Querida, além de Covid, além das circunstâncias, as nossas crises, as nossas dificuldades, os nossos desafios e enfrentamentos estão acontecendo. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade no seu casamento, talvez você esteja enfrentando um desafio em uma área de realização de sonhos, talvez você está ansioso e preocupado com outras áreas da sua vida que vinham correndo normalmente antes desses ocorridos. Queridos, a graça de Deus, ela é socorro no momento oportuno que nós precisamos. O ponto que eu quero trazer ao seu coração é: Deus é socorro para você. Deus é socorro para mim. Deus é socorro para todo aquele que se volta e através do sangue de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus, da morte de Jesus, Deus está se manifestando como um Deus de graça que oportunamente nos socorre. Eu não sei qual é o socorro que você está precisando, mas eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra de esperança, que traga vida sobre você, que você se levante hoje para enfrentar essa semana sabendo que independente do que está por vir, o teu Deus, ele é socorro oportuno. O teu Deus não te abandonou. Eu quero, diante desses atributos, ler um texto com você, um texto que é bastante conhecido por nós, onde Jesus inicia os milagres do seu ministério. Abra comigo o livro de João, volta um pouquinho para trás aí, o Evangelho de João, capítulo de número 2, as bodas em Caná da Galileia. O momento onde Jesus inicia os milagres que serão vinculados a todo o seu ministério, a todo o tempo de ministério na terra. E eu quero que você, juntamente comigo, possa compreender um pouco mais da graça de Deus através desse momento que Jesus, na realidade da vida de alguém, no dia a dia natural da vida de alguém, Jesus se depara com a ocasião para manifestar a sua graça. Vamos juntos ler?
capítulo 2, a partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métricas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Você conhece esse texto, é um texto famoso. Jesus é convidado para estar na realidade cultural de um casamento judeu, e ali, diante do momento de comemoração, falta-se o elemento principal da festa, um dos elementos principais da festa. O fato é que nós não vamos entrar sobre bebida alcoólica, isso, aquilo, né? É sim vinho, é sim uma bebida alcoólica o que está ocorrendo aqui, né? Mas há falta desse elemento para a festa. O vinho no contexto bíblico fala de alegria. E no contexto judaico, você faltar, entrar na aliança, entrar em um casamento com a desonra de não servir aquilo que você tinha proposto, dos teus convidados ficarem sem o que beber ou sem o que comer, seria começar um tempo novo, um ciclo novo da sua vida com falta de honra. Você deixou de honrar quem você convidava. Você vai ver que o Oriente, a cultura oriental, preza por receber muito bem as pessoas, por servir muito bem, preza muito pelo outro. Em muitas outras religiões, você vai ver que há a questão da honra. E aqui Jesus se depara com essa circunstância de um casal com a possibilidade de começar a sua aliança em desonra, diante do povo, diante dos seus convidados, diante da sua família. E ali Jesus entra com a sua intervenção sobrenatural, começa o seu ministério e transforma água em vinho. O primeiro ponto que eu quero tratar para você, querido, é que o nosso Deus é o Deus presente no nosso dia a dia e na nossa realidade de vida. Jesus está presente aqui porque foi convidado. E um atributo da graça de Deus é se fazer presente quando nós abrimos a nossa vida para Ele entrar. Deus não é um Deus de caminhada distante, como grandes fés aí, grandes religiões acreditam que Deus é um ser tão superior que Ele está isento da humanidade. Eu por muito tempo acreditei que Deus estava lá e eu estava aqui na terra tocando a vida. E tanto fez para Deus o que a gente fazia. Mas quando nós começamos a conhecer o nosso Deus, e falamos um pouquinho disso na escola dominical, nós entendemos que o nosso Deus é o Deus do caminho, é o Deus que está lá nos nossos momentos difíceis, é o Deus que se alegra quando nós estamos nos alegrando com uma conquista, é o Deus que chora conosco a dor de um luto, é o Deus que intercede por nós, que nos assiste nas nossas fraquezas. O nosso Deus, o atributo da graça, do favor que não merecemos, é a presença de Deus junto conosco. Independente dos dias, um momento alegre pode se tornar um desastre.